E aí, marujos do YouTuber, tudo bem com vocês? Tio Fio aqui mais uma vez para mais uma aula aqui dos iPhones aqui, que todo mundo fica louco para desbloquear, beleza? Aquele avisinho de sempre que eu sempre dou no começo aqui das aulas, que aqui eu estou dando um cursinho gratuito aqui de como tá desbloqueando os iPhones, como vai funcionar essas aulas. Eu vou estar dando várias aulas aqui para você estar aprendendo a desbloquear os iPhones aí que todo mundo fica louco, maluco, perturbado para estar desbloqueando esses aparelhos aqui da Apple, ok? Então vai ter várias aulas aí no canal. Se você caiu aqui de paraquedas, esse é o recadinho aí para você estar entendendo. Essas aulas não vai ficar disponíveis o tempo todo. Conforme eu vou dando as aulas, elas vão sendo apagadas também. Algumas aulas vão ser apagadas devido a políticas de privacidade aí do YouTube e as empresas normalmente que fazem os programas que criam os programas também para desbloqueio do iPhone são muito sensíveis às políticas de privacidade, ok? Então pode causar algum problema. E como o tio Phil não quer problema, então essas aulas vão ser dadas e depois vão ser apagadas, ok? Se você, caso não conseguir acompanhar as aulas e já pegou alguma aula e já foi apagada alguma aula, aí você segue eu lá no Instagram, lá, que eu vou deixar o link do Instagram aqui embaixo. Deixar o link do Instagram, você segue lá, porque por lá você vai conseguir entrar em uma comunidade onde vai estar todas essas aulas e você vai conseguir um suporte comigo também, ok? Mas vamos lá para as aulas. Hoje, pessoal, sobre o que vai ser nossa aula de hoje? Nós vamos estar falando sobre os tipos de desbloqueio que dá para fazer quando o iPhone não estiver formatado, ok? Tiver assim, ó, não tiver formatado. Aqui não está formatado. Certo? Como você vai pegar o iPhone não formatado? Não formatado. Você vai pegar ele na senha de bolinha, ok? Que seria essa senha aqui, ó. Tá vendo? Tá na senha de bolinha. Você vai pegar ele assim, ó. Bloqueado na senha de bolinha. Você vai pegar ele inativo. Como que é ele inativo, pessoal? A pessoa digitou várias vezes a senha aqui errado. E conforme ele vai digitando, vai chegar uma hora que o celular vai ficar inativo. Como seria a tela de inativo? Seria assim, ó. Deixa eu mostrar aqui a foto para vocês. Assim. Isso aqui é assim, ó. Se você errar várias vezes essa senha aqui, ó, tentar várias vezes, o celular vai chegar uma hora que ele vai ficar assim, ó, inativo. Permanentemente, ok? Então, assim, ó. Esse iPhone está inativo. Conecte-se ao iTunes. Aí você só vai conseguir desbloqueando ele, tá resetando ele pelo iTunes, ok? Conecta o iTunes com o iCloud e senha, você vai ter que ter lá o iCloud e a senha para estar tirando ele desse modo inativo, beleza? Então, ou você vai pegar ele inativo, ou você vai pegar ele na senha de bolinha, ou você vai pegar ele com um menu aberto. O que seria no menu aberto? Seria assim, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O menu aberto seria isso aqui, ó. Seria isso aqui, você com acesso aos aplicativos aqui, ó. Isso aqui seria menu aberto. O celular não está formatado ainda. Beleza? Então, esses são os 3 tipos de forma que você pode pegar o iPhone que não esteja... Cadê aqui? O iPhone que não esteja formatado. Então, nesse caso aqui, qual que seria os tipos de desbloqueio que dá para fazer quando você pegar o celular nesses 3 casos? Você consegue fazer o passcode backup, você consegue fazer o FM off e você consegue fazer o open menu, ok? Tem mais um tipo de desbloqueio aqui, mas eu não vou colocar aqui porque esse tipo de desbloqueio ele é ilegal. Quem assistiu aí a primeira aula lá, eu falei um pouco sobre ele. Existe mais um tipo de desbloqueio, só que ele é legal. Então não faz sentido estar falando sobre isso aqui, ok? Que a gente tenta fazer tudo de forma legal. E é isso aí, beleza? Legal, nós não vai estar ensinando nada ilegal aqui no nosso canal, que o tio Phil não é doido, não é maluco, não é perturbado. Beleza? Então vamos lá, pessoal. O que vocês têm que entender aqui sobre os desbloqueios de quando o celular não está formatado? Esse tipo de desbloqueio são os melhores que tem, ok? Por quê? Porque você tem mais informações. Tá, vamos lá. Vamos tentar explicar aqui de uma forma dinâmica aqui para que vocês entendam os desbloqueios dos iPhone, beleza? Para desbloquear um iPhone, você precisa de informações, ok? Normalmente, quem sabe as informações do iPhone
Teoricamente, aqui com as teorias malucas aqui do tio Phil, existe 3 pessoas, entre aspas, pessoas que sabem as informações do iPhone, ok? E que vai possibilitar você estar fazendo o desbloqueio, beleza? Primeira pessoa seria você, ou seja, você ou o cliente que era dono do iPhone, ok? Você ou a pessoa que era dona do iPhone. Então, a primeira pessoa é o proprietário, certo? Ele pode não saber mais? Pode, ele pode ter esquecido, mas de alguma forma vai estar lá na cabeça dele, beleza? Então, a primeira pessoa seria você, ok? A segunda pessoa seria o celular, seu amiguinho virtual. Seu celular aqui, ele sabe qual que é a senha do iCloud, sabe tudo aqui sobre você. Às vezes o celular sabe mais de você do que você mesmo, porque você coloca toda a sua vida aqui no celular. Então ele sabe aqui, ó. Tá vendo? Se ele não soubesse, ele não ia conseguir desbloquear. Aqui ele tá fazendo o quê para você, seu amiguinho virtual? Ele tá perguntando qual que é a senha que a gente combinou aqui. Então ele sabe qual que é a senha. Se ele não soubesse, ele não ia desbloquear. É claro, você ia digitar qualquer coisa aqui e ele desbloquearia ou ele não bloquearia. Então ele sabe qual que é a senha correta que tem aqui para estar desbloqueando. Então você combinou com ele a senha, praticamente seria isso. Você combinou a senha aqui com seu amiguinho virtual, que ele só vai desbloquear o celular quando você digitar essa senha. Então ele sabe qual que seria essa senha. Então a segunda pessoa, entre aspas, que sabe todas as informações do celular seria o próprio celular, ok? Seu amiguinho virtual. Então imagine que o celular seria seu amiguinho virtual. Ele é a segunda pessoa capaz de saber as informações para estar fazendo o desbloqueio do iCloud, ok? Porque ele sabe essas informações. E a terceira pessoa seria a Apple, ok? A empresa Apple, porque ela fabricou, ela que tem o servidor, então ela sabe as informações que estão no aparelho dela. Então ela sabe as falhas, sabe tudo, e ela sabe qual que é o iCloud que está aqui, ok? Porque o iCloud é vinculado ao servidor da Apple, ao sistema da Apple, que é o iOS. Então, essas são as 3 pessoas, 3 pessoazinhas aqui, 3 pessoas que podem estar desbloqueando o celular. Beleza? Consegue entender isso? Eu acho que consegue aí, que o tio Phil fez uma dinâmica legal. Então, esses desbloqueios vão se basear nisso. Você tem informações e você tem 3 pessoas aqui que sabem como está desbloqueando esse celular, ok? Então, de alguma forma, você vai ter que estar tirando essas informações de uma dessas 3 pessoas, ok? Ok? Tem 3 pessoas, você vai ter que estar tirando essas informações de desbloqueio de uma dessas 3 pessoas. E isso só vai ser possível quando o celular não estiver formatado. Se ele estiver formatado, você vai perder informações. Por exemplo, o celular não vai saber, se você formatar, o celular não vai saber. A pessoa também não faz sentido mais, porque não vai conseguir, aí só a Apple. Enfim, depois eu vou estar explicando sobre isso. Mas agora seria essas 3 pessoas, ok? Deixa eu estar ligando aqui. Então vamos lá. Então, esses são os 3 tipos de desbloqueio que vai dar para fazer. Se você quiser saber como está desbloqueando esse aparelho, você vai ter que atacar uma dessas 3 pessoas e você vai ter que hackear uma dessas 3 pessoas, ok? A primeira pessoa aqui, que seria você ou o cliente ou o proprietário, esse seria uma forma ilegal, ok? Seria lá o passo que não está aqui, porque não seria ilegal. Ok? Então, esquece esse aqui, esquece. A segunda pessoa seria o celular, certo? Então, a gente tem que estar hackeando aqui, porque ele sabe como está se desbloqueando, ok? Então, esses 3 passos aqui, esses 3 desbloqueios são baseados nisso, no celular, como está hackeando o celular. Ok? Tirando as informações que ele sabe para estar desbloqueando ele mesmo. E a terceira pessoa seria a Apple, ok? Você está hackeando o servidor da Apple. Só que isso é praticamente impossível, ok, pessoal? Por quê? Porque não sejam burrinhos, não sejam burrinhos. A Apple é uma empresa que vale mais de 15 trilhões de grana aí, de dinheiro, de money, ok? 15 trilhões. Você acha que uma empresa dessa vai ser fácil invadir? Não vai ser fácil.
Então, as pessoas desenvolveram alguns métodos, que são esses três, que é como você está descobrindo como está desbloqueando o celular através dele mesmo, porque aqui tem uma memória, e essa memória, depois do jailbreak, pode ser acessada, tá bom? Então, a partir disso, eu acho que vocês conseguiram entender aí. Se não entenderam, deixa aí nos comentários que a gente tenta resolver essa bagaça. Eles desenvolveram esses três métodos aqui, que é o PS Code, o FMOff e o Op Menu, como eu disse para vocês aí. Ok? Continuando. Então, o PS Code Backup, ele, como eu falei para vocês, ele é um desbloqueio parcial, não é um desbloqueio definitivo, ok? Não é um desbloqueio definitivo, é um desbloqueio parcial. O FMOff e o Op Menu são desbloqueios definitivos. Então, a gente vai estar tentando primeiro fazer o FMOff e depois está tentando fazer o PS Code Backup. E essa aula aí é sobre isso, pessoal. Esses aí são os três tipos de desbloqueio que você vai estar conseguindo fazer se você pegar o celular não formatado. Se ele já tiver formatado, que seria naquela tela de Hello, ou bloqueio de ativação e outros tipos aí, ele já está formatado. Então, se ele já está formatado, você já perdeu as informações que está dentro do celular, porque ele foi formatado. Então, o seu amiguinho virtual aqui, ele já não sabe. Então, você já perdeu uma pessoa aqui, certo? Você já perdeu uma pessoa. Então, se o seu celular não sabe, você não consegue fazer esse tipo de desbloqueio, porque esses desbloqueios são baseados no que o celular sabe, ok? No que o celular sabe. Se ele não sabe, você não consegue fazer esses três tipos de desbloqueio. Seria mais ou menos isso, ok? Eu vou estar explicando esses processos aqui passo a passo nas próximas aulas aí, pessoal. Conforme eu for entrar nas aulas, eu vou estar ensinando como fazer o PS Code Backup, como está ensinando a fazer o FMOff e como está ensinando a fazer o Op Menu. Essa aula aqui é só para que você entenda que quando você pegar o iPhone, nessas três telas aqui, quais que são os tipos de desbloqueio que você vai conseguir fazer, para você não ficar perdido, porque tem outros tipos de desbloqueio. Então, quando você pega o celular, você já vai saber. Então, você pegou o celular aqui, ó, na senha de bolinha, você já vai saber quais são os tipos de desbloqueio que você consegue fazer. Então, você pegou assim, você vai saber. O tio Phil me falou que eu consigo fazer aqui ou o PS Code Backup, ou FMOff, ou Op Menu. Depois eu vou estar explicando qual que vai ser as outras variáveis para você estar conseguindo saber qual desses três que você vai estar fazendo. O Op Menu aqui é claro, né, que você vai ter que ter o menu aberto, então o Op Menu, quando você tiver o menu aberto, já vai ser óbvio que você vai ter que fazer ele. O FMOff e o PS Code, aí vai depender de algumas coisas, ok? E eu vou estar explicando isso na próxima aula. Essa aulinha aqui era só para vocês entenderem qual que seria essa dinâmica aí de quando você pegar o iPhone não formatado, qual seria o tipo de desbloqueio que você vai fazer, beleza? Então, se você pegar ele não formatado, ele vai ser melhor, porque quanto mais pessoas souberem as informações, mais chance você vai ter de estar desbloqueando esse aparelho. Então, se você pegar ele não formatado, nunca formate ele, ok? Nunca formate ele, a não ser que você não consiga tá fazendo desbloqueio aí, mas em teoria sempre vai ser melhor quando você pegar ele não formatado, porque aí você tem mais possibilidades de estar desbloqueando ele, porque o próprio celular, você consegue hackear o próprio celular para que ele mesmo passe essas informações para você. Seria mais ou menos isso. A aula de hoje é isso, pessoal. Foi só um bate-papozinho aqui leve, para que vocês consigam estar entendendo isso. E nas próximas aulas aí a gente vai estar explicando passo a passo aqui como são esses três desbloqueios. Não se preocupem, bobinho. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários. Segue eu lá no Instagram. Tamo junto. É nóis!